Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Vestibular Bíblico. Hoje o nosso foco é um dos livros mais cruciais para sua prova, o Evangelho de Mateus. Entender a estrutura, a mensagem e os detalhes desse evangelho é fundamental. Então, vamos juntos desvendar todos os pontos-chave que podem aparecer no seu vestibular. Preparados? Vocês já pararam para pensar? Por que 4 evangelhos e não um só? A resposta, e isso é muito importante, está no propósito e no público de cada autor. O Evangelho de Mateus, por exemplo, não é só uma biografia de Jesus. Ele é, na verdade, um grande e poderoso argumento teológico. E nesta nossa análise a gente vai descobrir exatamente que argumento é esse e como Mateus o constrói passo a passo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que o Evangelho de Mateus é um argumento judaico. Depois, vamos ver como ele usa as profecias do Antigo Testamento. Em seguida, vamos mergulhar no conceito central do reino dos céus. Veremos também a autoridade de Jesus, os milagres e os conflitos que surgiram. E para fechar, vamos analisar a paixão do rei e a importantíssima grande comissão. Vamos lá. Nosso primeiro ponto, então, é o contexto. Pessoal, entenda uma coisa. Saber para quem Mateus escreveu e por quê é a chave de ouro para interpretar o livro inteiro. E pode apostar, esse é o tipo de assunto que o examinador adora cobrar. O contexto histórico e autoral. Fiquem ligados. Os fatos essenciais estão aqui bem claros. A tradição da igreja, lá do início, com gente como Irineu e Orígenes, confirma. O autor foi Mateus, aquele mesmo, o cobrador de impostos. Ele escreveu principalmente para os judeus que tinham se convertido ao cristianismo lá na região da Judéia. E muito provavelmente o original foi escrito em um dialeto hebraico. O que vocês precisam guardar daqui? O ponto central é este. É um livro escrito por um judeu para judeus. Isso muda tudo. E aqui está a tese central, anotem isso. Todo o Evangelho de Mateus funciona como uma grande defesa, uma apologética. Cada genealogia, cada milagre, cada sermão tem um único propósito principal. Provar de forma irrefutável para aquele público judaico que Jesus de Nazaré era, de fato, o Messias, o rei tão esperado nas escrituras hebraicas. Essa é a ideia que amarra o livro do começo ao fim. Certo, mas como é que Mateus prova essa tese? Ele tem uma técnica muito específica e genial. Ele fica o tempo todo conectando os eventos da vida de Jesus com as profecias do Antigo Testamento. A ideia é mostrar que nada foi por acaso, que tudo já estava previsto. Ele constrói, assim, uma ponte sólida entre as antigas promessas e a realidade em Cristo. Olhem só este exemplo clássico de Oséias. No seu contexto original, essa profecia se referia à nação de Israel. Deus chamava Israel de meu filho, quando tirou o povo da escravidão lá no Egito. O contexto, então, era a história do povo de Israel. E aqui é que a gente vê o método de Mateus em ação. Ele pega essa profecia e a reaplica a Jesus. Percebem a conexão? Assim como Israel, que era o filho coletivo de Deus, saiu do Egito, Jesus, o filho unigênito de Deus, também sai do Egito. Com isso, Mateus está argumentando que Jesus resume e cumpre em si mesmo toda a história de Israel. Isso é uma ilustração perfeita da técnica dele, um conceito que a gente chama de tipologia. Fica a dica. Vamos para mais um exemplo poderoso para fixar bem. Jeremias escreveu isso durante o triste exílio na Babilônia. Ele usa a imagem de Raquel, a grande matriarca de Israel, chorando pelos seus descendentes que estavam sendo levados como prisioneiros. Era uma imagem de profundo luto nacional. E o que o Mateus faz? Ele conecta essa dor imensa do exílio com o massacre das crianças em Belém ordenado por Herodes. Ele está, na verdade, inserindo o nascimento do Messias dentro da longa e sofrida história de Israel. Ele mostra que a vinda de Jesus está totalmente entrelaçada com as dores e, claro, com as esperanças do seu povo. Pessoal, é muito importante decorar essas conexões, viu? Elas são figurinhas carimbadas em provas de vestibular. Agora, vamos avançar para o coração da mensagem de Jesus em Mateus. Se as profecias provam quem ele é, o conceito de reino dos céus explica para que ele veio. Esse é o tema teológico principal do livro, então é absolutamente crucial entender isso muito bem. Mas, afinal, o que é o reino dos céus? Cuidado aqui, pessoal, para não confundir com um lugar físico, como um país. Para Mateus, o reino dos céus é o governo ativo de Deus. É o domínio onde a vontade dele é soberana. A origem, as leis, os cidadãos e o rei desse reino são todos celestiais.
Jesus não veio apenas para nos levar para o céu um dia, mas para trazer o governo do céu para a terra aqui e agora. É uma realidade que ele inaugurou e que no futuro será totalmente completa. E como vive um cidadão desse reino? A resposta está no Sermão do Monte, o primeiro e mais famoso discurso de Jesus em Mateus. Isso aqui não é uma lista de regras, mas sim a demonstração de um coração transformado por Deus. É a ética do reino, que inclui pacifismo, pureza de coração, harmonia nos relacionamentos, honestidade radical. Ok, Jesus anunciou o reino, mas como ele provou que tinha autoridade para fazer isso? É o que vamos ver agora. As ações de Jesus validaram as suas palavras, e isso, inevitavelmente, acabou gerando um conflito gigantesco com as autoridades religiosas da época. A autoridade de Jesus não era só no discurso, pessoal. Era na prática, era visível. Ele curava os doentes, mostrando que tinha poder sobre a doença. Ele expulsava demônios, mostrando poder sobre o mal. E o mais chocante para a época, ele ensinava dizendo, "Eu, porém, vos digo", colocando a sua palavra no mesmo nível da lei de Moisés. E claro, ele chamava homens para largar tudo e segui-lo, algo que, na mentalidade judaica, só Deus poderia fazer. E aqui está o centro do conflito. Isso é questão de prova, viu? O examinador pode muito bem pedir uma comparação. Para Jesus, o que importava na lei era a misericórdia, a justiça, o amor. Para os fariseus, a ênfase era toda no ritual, na aparência, na pureza cerimonial. Enquanto Jesus comia com pecadores para resgatá-los, eles se afastavam. Enquanto Jesus curava no sábado, mostrando compaixão, eles o acusavam de quebrar a lei. Eram duas visões de mundo que não podiam coexistir em paz. Esse conflito crescente leva, claro, ao clímax de toda a narrativa de Mateus, a paixão do rei. É aqui que a gente vê o Messias sendo rejeitado justamente por aqueles que ele veio salvar. Mas também é aqui que vemos o seu triunfo final e glorioso sobre a própria morte. Mateus faz questão de destacar detalhes muito importantes para o seu público judaico. A traição por 30 moedas de prata, por exemplo, não é um número qualquer. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 32, esse era exatamente o preço de indenização por um escravo que fosse morto. É um detalhe que um examinador atento pode cobrar. A escuridão durante a crucificação e o fato de o túmulo ser guardado por soldados romanos são elementos que Mateus usa para ressaltar a grandiosidade cósmica e a verdade histórica desses eventos. E assim, chegamos à conclusão, ao grande propósito do Evangelho. Após a ressurreição, o rei, que agora tem toda a autoridade, entrega aos seus seguidores a sua missão final e universal. E este é o ápice de tudo, pessoal. O rei que foi rejeitado agora declara: "Todo o poder me foi dado no céu e na terra". E com essa autoridade total, ele dá a ordem. A missão que antes era focada nas ovelhas perdidas de Israel, agora explode em escala global. A ordem é fazer discípulos de todas as nações. O reino que foi apresentado a Israel agora se torna uma oferta para o mundo inteiro. Isso nos deixa com uma reflexão final que é simplesmente incrível. Como é que o Evangelho de Mateus, que é o mais judaico de todos, termina com a ordem mais universalista que existe? Pensem nessa virada de chave. De certa forma, foi a rejeição do Messias pelo seu próprio povo que abriu as portas do reino para todas as nações. É uma das grandes e belas ironias da história da redenção. Bom, pessoal, eu espero de verdade que essa análise tenha ajudado a clarear as coisas para a sua preparação. Para aprofundar ainda mais e garantir a sua aprovação, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os colegas de estudo. E o mais importante, cliquem no link aqui na descrição para ter acesso aos nossos materiais completos, com resumos, flashcards e muitas questões para treinar. Vale muito a pena. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos praticar com uma questão no estilo da sua prova. Leiam com atenção. De acordo com o Evangelho de Mateus, qual era o propósito principal de conectar os eventos da vida de Jesus às profecias do Antigo Testamento? Alternativa A, B, C ou D? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, já tem uma resposta? Se você marcou a alternativa C, parabéns, você acertou em cheio. Como a gente viu durante toda a nossa análise, o ponto central, o grande argumento de Mateus é exatamente este: usar as escrituras hebraicas para provar a um público judeu que Jesus é o Messias prometido. Continuem estudando firme, pessoal, e a gente se vê na nossa próxima análise. Bons estudos e até lá!